Eu peço para você que chegou até aqui agora, se você puder fazer uma tzedakah de R$1 ou R$2 para ajudar nesse projeto. Estarei reformando o estúdio para me ter um espaço maior, para mim poder estar fazendo as gravações, trazendo conteúdo para vocês. E eu acredito que R$1 ou R$2, R$1 ou R$2 não fará falta para você. Então, eu peço para você, ajude o nosso projeto. Eu estarei deixando o Pix aqui nos comentários. E que a Hashem te abençoe. והעיקר שנתפוס בזה, ואתם תראו שיהיה ניסים ונפלאות. אדם יבקש מהשם, יראה נס, יראה פלא, יראה דברים שהוא יראה את קידוש השם ברוך הוא בעיניים. כמו שהיה מי שעשה במצרים עשה לנו ניסים, וכמו שהשם ברוך הוא עשה לנו בכל דור, הוא יעשה לנו ניסים ונפלאות. שהשם ברוך הוא ייתן לכם חיים ארוכים לכולם. Assim como os sacrifícios faziam expiação, as vestes de um Kohen Gadol, um sacerdote, também faziam expiação. Temos a letra Yud, que se deriva da palavra Yud-Kei, Vav-Kei. E isso foi colocado no Monte Sinai e fragmentado na nossa glândula pineal. Este é o conceito do intelecto, do conhecimento. Não é erguer as mãos e imaginar que você está fazendo algo importante, mas é infiltrar dentro do conhecimento místico da Kabbalah. Shalom a todos. Bem-vindos mais uma vez ao nosso projeto Revelando o Culto. Para mim é um prazer imenso novamente voltar aqui e trazer esses temas importantes para o conhecimento do público. Pessoal, eu peço a sua ajuda, a sua colaboração. Para cada um que assiste esses vídeos que eu trago aqui de graça para você, esses conhecimentos, e eu peço a sua ajuda. Estou num processo de transição, estou reformando um ambiente aonde vai ser a futura instalação do estúdio, para que eu possa ter mais espaço e o ambiente maior para mim poder estar gravando. Aonde eu gravo é muito pequeno e falta muito espaço. E é muito difícil para mim poder fazer essas gravações. E o estúdio onde vai ser ampliado vai ser bem maior e vai ter bastante espaço para mim poder me locomover. Então eu peço a sua ajuda, se você puder fazer uma tzedakah de R$1, R$2, isso vai me ajudar muito.
Então eu peço a sua ajuda. Se você puder estar me ajudando com essa pequena quantia, eu tenho certeza que a Hashem não vai deixar faltar nada para você. Por isso eu peço a sua ajuda. Que a Hashem te abençoe. Vamos para o último vídeo. Vamos falar um pouco quem é realmente Caim. Quem era a mãe e qual era a sua descendência. Por isso eu convido você, se você não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Dê o seu joinha que gostou do vídeo e faz o comentário. No próximo vídeo eu estarei respondendo a cada comentário. Bom, a pergunta é: Lili, eu vou estar aqui encurtando esse nome por sérios problemas que tem na fala de completar esse nome. Mas eu quero enfatizar aqui que é um nome que aparece muito na Torá oral. E não devemos pronunciar o nome dela por completo. Mas tem algo aqui, tem algo misterioso aqui. E existem algumas dúvidas a respeito deste nome. Mesmo ela estando na Torá oral, mas também há um contraponto aqui onde devemos fazer algumas análises a respeito dela e de mais um nome, de Azazel. Bom, a pergunta é: Lili na Bíblia realmente existiu? Adão Harishon realmente teve uma primeira esposa? É possível encontrar trechos sobre Lili na Torá? No primeiro capítulo do livro do Gênesis, no Sefer Bereshit, encontramos uma resumida descrição do processo da criação do universo. Logo no início, é possível acompanhar a formação de Adão Kadmon, o primeiro homem. E com muito espanto também, descobrimos que ele se encontrava sozinho nesse momento. Ele estava só. E este momento de tempo é que é justamente o problema. Nesse tempo que entendemos como um ano, 10 anos, 100 anos, 1000 anos, uma década, um século. No Gan Eden não é distinguido o tamanho ou a contagem desse tempo. Mas Adão Harishon passou um tempo só antes da formação de Havá. É nesse intervalo que entra o processo de entendimento de quem foi a primeira mulher de Adão Harishon. Bom, a pergunta é: aonde está Havá nesse processo da criação de Adão Harishon? A famosa companheira de Adão, aonde ela está neste intervalo de tempo? Contudo, sabemos que ela igualmente foi seduzida e enganada pela serpente. Claro, isto é na leitura no Pshat. Estamos falando aqui no nível literal, no nível simbólico, numa metáfora
esta sedução e esta parte da enganação é simplesmente um símbolo, uma metáfora do que realmente aconteceu. Portanto, temos apenas resquícios, e isso não pode ser direcionado como um fato real, pois estamos falando de fatos simbólicos, tanto que vários livros, principalmente as escritas antigas, não eram textos, e muito menos letras, eram símbolos, até se tornar letras. Bom, por aí já temos o entendimento de que essa parte da enganação de Ravá é um ato simbólico, é uma metáfora para chegarmos numa conclusão exata. Bom, sabemos que toda a Torá, principalmente na parte do Gênesis, do Bereshit, há várias lacunas que precisam ser preenchidas. Portanto, obviamente, Ravá também deveria estar presente no Gan Eden. Sendo assim, porque ela não é a figura do início da vida de Adão. Seria essa uma prova da existência de Lili dentro da Torá? E há essa lacuna que deixa esse espaço vazio desse tempo entre a formação de Adão e Rava. Bom, por que chegar nesse entendimento? Para chegar à prova sobre a mãe de Caim. Bom, a criação desta realidade se encontra descrita em poucas linhas. Porém, há muitos detalhes e informações que não foram reveladas nem na Torá escrita e nem na Torá oral. Existe um processo para que podemos descobrir por trás desses textos, principalmente na Torá escrita, encontrar palavras que foram ocultadas, para que talvez não chegasse ao entendimento do público. Esse processo é chamado de permutações. Permutações. Você começa a fazer um jogo de palavras. Lembra daquelas revistinhas 1990, 1991, que era febre, onde você via uma grande parte das pessoas, dos jovens, com uma revistinha com palavras cruzadas. Você ia cruzando as palavras e formando ali uma palavra extensa e completa. Você lembra dessa revista? É quase a mesma coisa. Isso chama-se fazer permutações com as letras. Você descobre o que está por trás de cada letra. Mas enfim, vamos ao processo da criação. A criação desta realidade, ela se encontra descrita em poucas linhas. E a gente sabe que é muito pouco revelado esse espaço de tempo. Esses dados são muito restritos, mas eles são discutidos de fontes místicas, de escolas de Kabbalah. Essas fontes revelam algo ao contrário do que o texto na Torá traz.
Porém, Havá foi realmente a primeira esposa de Adão? Pois antes dela, na verdade, o primeiro homem teve uma outra parceira por conta da incompatibilidade das personalidades descritas no Sefer Bereshit, no Gênesis. Porém, o relacionamento com essa mulher chamada Lili não pendurou, não durou muito tempo. Hashem então concedeu uma nova companheira, que dessa vez seria Havá, Eva. A mesma história de Havá e Lili na Torá é muito interessante, apesar de ter poucas informações, mas é muito interessante. Porém, antes há uma válida pergunta a ser feita. Pois qual foi o motivo que elas precisavam existir? Qual foi o motivo para que elas, Lili e Havá, precisassem de existir? Como é possível verificar na própria Torá todos os animais que foram criados? Eles foram criados com os seus pares, macho e fêmea. Isto antes da criação de Adão, a primeira esposa de Adão. Será mesmo que ele teria sido criado sozinho? Há muitas especulações a respeito destes fatos. Existem muitas literaturas que confirmam que existia uma geração anterior a Adão Harishon, uma geração pré-adâmica. Mas de fato, o que aconteceu? Como que a história ela recomeça em Adão, sendo que já existiria anteriormente a Adão Harishon uma civilização pré-adâmica? Será que Hashem colocou seres aqui na Terra parecidos com o homem, mas aperfeiçoou a sua criação em Adão Harishon? São algumas perguntas sem respostas, algumas lacunas que ficaram pendentes dentro da Torá, dentro dos textos. Vários desses livros que estão aqui nesta estante revelam e trazem esses assuntos desta civilização pré-adâmica. A própria Guemará, a própria Kabbalah, ela traz essas referências pré-adâmicas. São livros muito antigos que trazem esses assuntos à tona, apesar de ser um assunto muito pouco falado. Mas sim, é bem claro e nítido que existia um povo antes de Adão, mas acredito que não era um povo tão aprimorado como foi Adão Harishon, aonde Hashem aprimorou a sua criação perfeita no homem. Bom, a Torá oral busca explicar e complementar as lacunas existentes na Torá escrita, mesmo que não haja nenhuma alusão direta a Lili na Torá. Agora, na Torá oral está repleta de menções sobre ela. O mais interessante não é só com a primeira esposa de Adão. O interessante é que na Torá oral não traz ela simplesmente só
por ser a esposa de Adão, mas traz uma menção dela sendo a mãe dos demônios, de daimons. Vamos analisar aqui um interessante passuk escrito na Torá, no Bereshit 2:23. Está escrito assim: E amar Hadan zot Rapan etzen metsamai uzar mebiezari mi yekare ishaki mesh lekach zot. Está escrito assim: E o homem disse: Desta vez, esta é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Isso está no Bereshit 2:23. Este verso, ele alude principalmente sobre esse assunto. Esse passuk, segundo, ele aponta uma alusão a Lili na Torá. E o Talmud põe a sua atenção em dois pontos importantes nesse passuk. Adão disse, desta vez, dando a entender que houve uma outra vez. Será simplesmente uma palavra do acaso? Bom, nós não acreditamos no acaso. Está escrito, desta vez, ou seja, de outra vez passada. Adão exclama que essa mulher não é só osso dos meus ossos, mas também supostamente carne da minha carne. Qual a importância desses dois pontos? A explicação para essas duas exclamações de Adão é que realmente ele tivera outra antes de Havá. Portanto, consequentemente, ele usa essa expressão desta vez e diz também osso do meu osso. Mi yakare, mi yakare. Portanto, a ideia é que a sua primeira esposa era dura como osso. Essa é a alusão que traz o complemento desse texto. Ele usa essa expressão, que a esposa anterior era dura como osso, que seria praticamente uma relação com ela seca, tão seca como osso. Ou seja, seria uma relação, um relacionamento seco, sem graça, sem amor, sem sentimento, algo que não vem da alma. Bom, por aí já conseguimos colocar as peças nos seus devidos lugares, porque o aspecto também de Caim seria esse mesmo aspecto desta citação feita aqui, que a relação entre Adão Harishon e Lili era tão seca, sem graça, dura, e podemos ver que a personalidade também de Caim era a mesma. Veja que como conseguimos fazer uma ligação entre o pai, a mãe e o filho. Bom, anteriormente eu falei que existe um outro nome que supostamente foi colocado num grimório, só que não é o nome Lili. Acredito que esse nome, esse
essa personagem, essa personalidade de Lili na Torá, acredito que esse nome foi colocado simplesmente para dar o entendimento desta entidade, mas na realidade na Torá também traz esse outro nome. E no Grimório de Caim cita realmente quem era a mãe de Caim. Como eu tinha falado, esse nome Lili, acredito que foi colocado ali. Acredito que esta entidade tenha várias facetas, vários nomes, várias personalidades, mas dentro de um nome só. Agora, o problema é ajuntar as peças entre Lili e Azazel. E sabemos que em toda a história, Azazel faz parte até hoje de várias citações. E alguém se lembra sobre os sacrifícios do bode? Alguém se lembra? Um corban, um sacrifício a Hashem e um sacrifício a Azazel, aonde o bode era levado fora do templo e era entregue à sorte para Azazel. Alguém se recorda desse texto? Lembrou? Tudo isso faz sentido quando você começa a juntar as peças. Quando você começa a unir as peças, tudo começa a ser revelado diante de nós. Porque a palavra Lili foi colocada aqui, a intenção. Sabemos que essa entidade, ela é atraída pela parte sexual do homem. Sabemos que essa palavra Lili é um personagem sexual, macho e fêmea. Os estudiosos da Kabbalah sabem sobre esse assunto. E até nos dias de hoje, muitos jovens que têm práticas de masturbação, isso eu falo entre os jovens de forma geral, essa entidade, ela vem e absorve a energia vital. Existem vários cuidados na hora da relação sexual entre o homem e a mulher para que ela não seja atraída na hora do ato sexual. É por isso que na hora do ato sexual deve haver uma tefilá e vários cuidados em volta da cama para que ela não seja atraída no meio do ato sexual. Bom, parece ficção, parece um filme, né? Mas de fato, isso é real. Já gravei vários vídeos a respeito desse assunto. Tem vários assuntos aqui nessa plataforma sobre masturbação e o perigo da relação sexual também. Bom, vamos lá. Aonde eu quero chegar? Eu quero chegar que Lili aqui é uma personagem personificada dentro da Torá com um nome. Mas quando ela se transforma na mãe de Caim, ela se transforma no personagem Azazel. Incrível. Bom, apesar de inúmeras fontes sobre ela na Torá oral e também na Torá escrita, os grandes sábios cabalistas são muito claros no seu veredito. Osso do meu osso. Isso significa uma relação seca, inflexível, dura, pois ambos os parceiros buscando exclusivamente o seu ponto de visão nesta relação. Carne da minha carne. Uma relação flexível,
e harmônica. Quando duas pessoas, apesar do seu ego, buscam compreender empaticamente a posição do seu parceiro na relação. O interessante é que Lili não é somente vista como uma simples mulher. Porém, há trechos na Torá oral que apontam que esta mulher, além de má, é a mãe dos daimon, dos demônios. Aqui, por exemplo, há duas citações sobre ela no Zohar e no Talmud. Respectivamente, fala que Lili é a mãe dos demônios. Isso está no Zohar, na página 267a. Bom, e há uma explicação aqui do Rabi Hanina. Ele disse que é proibido um homem dormir só, pois todo aquele homem que dorme só é influenciado por ela. Bom, aqui eu trouxe pequenos resquícios de Lili dentro da Torá escrita e da Torá oral. Podemos confirmar esta personagem personificada dentro desses estudos. Sabemos então quem é ela agora. Conhecemos o mal de frente. Sabemos quem é ela. A questão é: e Azazel? E sobre ela? O que ela tem a ver com a história? O que ela tem a ver com essa personagem Lili? Por que era oferecido um bode a Azazel? Por que tinha que ter um sacrifício para Azazel? Qual o motivo desse sacrifício? Alguém já se perguntou por quê? Qual era o motivo? A explicação que a Torá traz é que deveria ter esse sacrifício a Azazel. Mas qual o motivo? É onde que todas as peças se encaixam. Porque realmente ela, Azazel, é a própria Lili, a própria mãe de Caim, com o primeiro homem, Adão Kadmon. No Grimório de Caim fala assim: aquela ou aquele que caiu dos céus como uma estrela. Veja como o Grimório de Caim começa citando aqui algo interessante, que há uma ligação entre o Zohar HaKadosh, a Torá escrita, a Torá oral e este Grimório. Veja, uma estrela grande foi entronizada com uma coroa de esmeralda do mais alto brilho. Ela desceu, resplandecente como um meteoro de fogo. Ela mergulhou nas profundezas da terra. Uau! Veja que revelação nesse Grimório de Caim. As áreas mais escuras, aonde nenhum ser habitava. Aqueles que desceram com Azazel havia mostrado a eles. Ela mergulhou nas profundezas da terra. As áreas mais escuras, aonde nenhum ser de luz habitava. Aqueles que desceram com ela foram chamados de Luciferian, pelos seus posteriores. Aqueles
apenas que vislumbraram o fogo de Azazel. Estes que vislumbraram, que viram o fogo de Azazel, foram chamados de Lúcifer, que tem pequenas fagulhas dela, entende? E incrível que hoje colocam Lúcifer, Satã, como o ser majestoso, o grande gladiador que gladeia contra o Criador, a potestade do mal, indestrutível, que haverá um confronto final, aonde Deus derrotará Satã. Uau, que história maravilhosa, que ficção extraordinária, que filme revelador. Será mesmo? Bom, tem muita coisa, muitos segredos, muitos pontos, muitas lacunas aí dentro. Não é bem assim. Bom, é difícil falar em público esses assuntos. É muito sério. Bom, peraí, mas o próprio Criador foi que fez Lili e Azazel, ou elas sendo a mesma pessoa. Elas não são duas pessoas distintas, elas são uma mesma entidade, dividida em duas. Lili é a parte sexual, a parte dura, seca, sem sentimento. Assim também era Caim. Bom, continuando. Eles vislumbraram o fogo de Azazel. Eles passaram para a terra do pesadelo, aonde se sentiram perdidos quando o fogo estava quase extinto. Azazel então acordou ainda iluminada, brilhantemente como uma estrela negra. Isso foi contemplado como um fogo no céu. Quando o fogo caiu do céu para a terra, meu pai percebeu. Aqui está escrito nos Grimórios de Caim. Meu pai percebeu. Aqui estamos falando de uma segunda pessoa. Estamos falando mesmo dele, Caim. Aqui está falando que o seu pai percebeu que o mundo agora estava completo de carne e que o espírito foi unido para um plano material, onde se tornou uma união. Veja que interessante. Aqui realmente está falando que Adão Kadmon, ele percebeu que a terra estava repleta de carne, que tinha unido ali o espírito naquele plano material, que havia uma união no corpo. Ele então compreendeu que esse fogo foi iluminado por dentro de Azazel. Ele sentiu um momento de triunfo. Ao perceber que o seu desejo iria aumentando e os seus pensamentos iam mudando completamente as suas formas. Aqui nos Grimórios de Caim está dizendo que Adão viu essa queda dessa luz vinda como uma estrela de fogo caindo sobre a terra. E ele viu que ali, naquela bola de fogo, tinha uma união de carne, matéria e espírito, um espírito iluminado que seria ela. O livro aqui cita também que ele sentiu um momento de triunfo glorioso no seu corpo, pois sabia que não estava só.
E ele percebeu que ele começou a entrar num processo de desejo de ver aquela forma iluminada e perfeita. Ele estava ali só, separado, isolado. Ele então se levantou. E o livro fala que isso foi desafiador e muito satisfatório para ele. E então ele se levantou e foi de encontro a ela. E isso despertou nele o desejo de estar com ela. E então aconteceu a formação de Caim. Nos Grimórios de Caim, cita o encontro de Adão, Harishon e Azazel. Bom, também nesse livro cita depois sobre a formação de outros daimons aqui, mesmo já no início da criação. Não vou citar o nome deles aqui. Não é sobre esse assunto que estamos falando. Aqui nos Grimórios de Caim, fala que Azazel, ela se recusou a se curvar diante do barro comum, barro homem, que seria a imagem profana da carne, conhecida como homem e mulher. Ela então os achou atraente. Azazel os achou atraente. Alguns eram realmente justos, suas mulheres sensuais e seus homens mostrando um potencial primitivo de ser. Com isso em mente, eles foram atraídos para o fogo de Azazel. Bom, o que o livro relata aqui é o seguinte: após a Azazel conceber Caim, já entra a história da maldição de Caim. Após o assassinato do seu irmão Hevel, entra o processo da maldição, que eu falei no vídeo anterior. Há um intervalo depois do assassinato do seu irmão Hevel, uma lacuna também, até a morte de Caim. A Torá não conta, mas os Grimórios de Caim contam realmente o que aconteceu nesse tempo todo. Caim então caminhou sobre a terra em direção à sua mãe, Azazel, e ali foi ter com ela e com os daimons. Caim conheceu o submundo escuro de demônios. Todos os demônios se curvavam diante dele, pois ele era filho da mãe, misturado com carne e osso. Os demônios viram o potencial que era Caim e o temiam. Os Grimórios de Caim retomam esse lado infernal que era Caim e o medo que os demônios tinham dele. Eles se curvavam diante de Caim, menos a sua mãe, Azazel, ou Lili. Bom, a Torá relata que antes da morte ele fez teshuvá. Jamais eu vou questionar
o que está escrito na Torá. Mas o processo entre o assassinato de seu irmão Revelo até a sua morte, os grimórios relatam sobre o assunto. Uma parte desse livro também relata que no fim da vida dele, ele se arrepende de ter feito tudo o que ele fez desde o início da morte do seu irmão Revelo. Bom, há muitos segredos ocultos. Há muita coisa referente a isso. Há muita coisa que eu poderia falar aqui, mas eu não posso falar. A questão é, Caim se arrependeu, mas ele deixou descendentes. E muitos dos seus descendentes não fizeram teshuvá até nos dias de hoje. Essa herança maldita de Caim ainda permanece nos dias de hoje. E essa maldição foi trazida hoje, nos nossos dias. Sabemos hoje quem são. Hoje eles não conseguem mais se esconder por trás dessa capa. As suas ações delinquentes deixa bem à mostra quem realmente eles são. A questão é: como poderemos derrotá-los? Com a verdade, os encarando de frente. Eles têm trazido até a terra, até nos dias de hoje, todo tipo de confronto, seja a divisão e o confronto religioso, político, econômico. Há uma divisão. E essa divisão foi causada pelos descendentes de Caim. Todos eles são amaldiçoados até nos dias de hoje. A Torá relata que Caim fez teshuvá, se arrependeu, mas ele teve filhas, teve descendentes. Sim, teve o Mabul, teve o dilúvio, mas escaparam também. Teve raças que escaparam. E alguns que escaparam, eles estão presentes nos dias de hoje. Isso foi passando em gerações e gerações. A maldade dessa descendência. E hoje eles atuam nos mais altos patamares, em cima do topo da pirâmide. Olhando para baixo, existem os religiosos, os políticos, toda a classe, pobre, rico, todos hoje, quase todos, são controlados por eles, os descendentes de Caim. E a questão é, não é só dizer que aqueles que são manipulados por eles, manipulados pela própria religião, manipulados pela política, manipulados de forma geral, foram adicionados a um grupo seletivo e eles o marcaram com um sinal
de Caim. Sim, há um mês atrás gravei sobre Gilgamesh, aonde estão tentando ressuscitá-lo, Gilgamesh. Qual a relação de Caim, Gilgamesh? Qual a relação entre os dois? Não existe muita diferença entre os dois. Existe um tempo, um espaço que não existe. Bom, podemos buscar no conhecimento entre as fases. É muito engraçado que a religião em si, ela começa a mostrar uma outra face estranha e dividindo por etapas, por décadas, por séculos. Mas como? Primeiro que a Torá não pertence a esse mundo, não pertence a ninguém, não pertence a um povo, a uma etnia, pertence a um povo que teme ao Santo Kadosh Baruch Hu e a ele obedece. A Torá é dos céus e não há relação de tempo e de espaço nela. Podemos ver o tempo e espaço nela como símbolo, como uma metáfora, não como algo concreto. Caim e Gilgamesh e as elites mundiais. O que elas têm a ver com tudo isso? Tudo. Acredite vocês, elas têm tudo a ver com Caim e Gilgamesh. Eu queria ler mais sobre os grimórios de Caim, mas são palavras muito pesadas, nomes de daimons que são proibidos falar, e duro que estão todos bem nítidos, e são nomes que são proibidos falar. Contém muita coisa nesses grimórios de Caim, que traz nessa mesma linha de Lili. Lili, Azazel, Caim, Gilgamesh. Todos eles criam uma pirâmide. E essa pirâmide que controla todo mundo hoje. E tudo que acontece no mundo hoje são eles os controladores desse grupo seletivo de pessoas religiosas, políticas. Eles controlam todas as religiões, sem exceção de nenhuma. Todas são controladas por eles. Sair dessa matrix não é fácil. É muito difícil e complicado. Sair desse âmbito criado por Caim, por Azazel, por Lili, por Gilgamesh. A mente deles era como se eles tivessem juntado numa mente e gerado ao mundo tudo isso que vocês estão vendo. Esta separação, este bloqueio nas mentes das pessoas, essa sensação de proteção dentro de uma religião,
são todas sensações falsas e mentirosas criadas por eles. O que Hashem deixou para nós não foi os termos religiosos que eles controlam. Hoje eles controlam a mente do homem em todas as etapas. Os Grimórios de Caim me abriu muito a minha mente depois que eu li. Abriu muito a minha mente, principalmente a respeito das religiões. E quem as controla? Todas elas. Elas são controladas. Não adianta você falar que não. Todas elas são controladas. Não é por algo tão bom assim. Acredite você. Bom, eles venceram até agora. Vamos dizer que em quase todas as batalhas eles venceram. Esta agora também. Eles estão vencendo. Convenceram uma grande parte da população, sendo religiosos, políticos, sendo ateus, convenceu uma grande parte. Convenceu satanistas, bruxos, eles convenceram quase todos. Quase todos. Muitos caíram como patinhos na lagoa. Eles estão por trás. Eles sempre estiveram por trás. Lembre-se do bode para Azazel. Lembre-se que tem uma tefilá, uma reza também para afastar Azazel. Lembre-se dos cuidados na relação sexual para não atrair Lili, sendo ela Azazel, a mãe de Caim. Caim com suas filhas, seus descendentes, Gilgamesh. Há muitos segredos que eu poderia falar, mas eu acredito que se eu falasse, esse canal não existiria mais. Bom, quero agradecer aqui a todos vocês que ficaram até aqui no final desse vídeo. Eu queria poder falar mais sobre esse assunto, mas não tem mais o que falar. Cheguei ao limite desse assunto. O limite é, eles estão aqui. Todos os descendentes de Caim estão aqui hoje, vestidos e revestidos com carne humana. Isso é fato. Eu peço para você que chegou até aqui agora, se você puder fazer uma tzedakah de R$1 ou R$2 para ajudar nesse projeto. Estarei reformando o estúdio para me ter um espaço maior, para mim poder estar fazendo as gravações, trazendo conteúdo para vocês. E eu acredito que R$1 ou R$2 não fará falta para você. Então, eu peço para você, ajude o nosso projeto. Eu estarei deixando o Pix aqui nos comentários. E que Hashem te abençoe. Que Hashem dê uma ótima semana para você e para todos. Que Hashem guarde você, guarde a sua família. É o que eu desejo a todos vocês. Saúde, paz. E que os seus caminhos sejam retos diante do Santo Kadosh Baruch Hu.
Shalom a todos. Lehitraut. E tudo de bom. Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, asher kiddushenu b'tzvotav v'tzivenu b'orah Torah. Amém. והעיקר שנתפוס בזה, ואתם תראו שיהיה ניסים ונפלאות. אדם יבקש מהשם, יראה נס, יראה פלא, יראה דברים שהוא יראה את קידוש השם ברוך הוא בעיניים. כמו שהיה מי שעשה במצרים עשה לנו ניסים, וכמו שהשם ברוך הוא עשה לנו בכל דור, הוא יעשה לנו ניסים ונפלאות. שהשם ברוך הוא ייתן לכם חיים ארוכים לכולם. Assim como os sacrifícios faziam expiação, as vestes de um Kohen Gadol, um sacerdote, também faziam expiação. Temos a letra Yud, que se deriva da palavra Yud-Kei, Vav-Kei. E isso foi colocado no Monte Sinai e fragmentado na nossa glândula pineal. Este é o conceito do intelecto, do conhecimento. Não é erguer as mãos e imaginar que você está fazendo algo importante, mas é infiltrar dentro do conhecimento místico da Kabbalah.